Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre relacionamentos no ambiente de trabalho. Olha que assunto interessante. Quem tira todas as nossas dúvidas é a doutora Olga Inês Tessari. Ela é psicóloga, escritora, também palestrante, já está aqui ao meu lado. Sempre muito bom recebê-la. Você que está em casa, não pode sair daí. O Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre relacionamentos no ambiente de trabalho. Eu já te faço uma pergunta. Você se relaciona bem com seus colegas de trabalho? É uma relação estritamente profissional ou você acaba levando esses relacionamentos, esses amigos, essa amizade para a sua vida pessoal também? Seus colegas de trabalho acabaram se tornando seus amigos? Aproveita para compartilhar a sua experiência ligando para cá, tirando a sua dúvida também sobre o assunto. 0 operadora 11 3337 5886 3337 5886. Participe também pela internet, nós estamos em várias redes sociais, é tão fácil falar conosco. Twitter, @consultadoutor, Instagram, @consultaaldoutor. Nosso Facebook está cada dia melhor, com mais participações, mais pessoas curtindo e compartilhando a nossa página. Entra no seu perfil do Facebook, vai na pesquisa, coloca o nome do programa, Consulta ao Doutor, encontra a nossa fanpage, pode curtir. E aí você já participa automaticamente do programa, porque você vai recebendo as nossas atualizações no seu feed ali. Então você é alimentado com as nossas postagens. Post do dia, comenta, faz sua pergunta. Quer escrever na linha do tempo? Também fique à vontade, faça sua pergunta por lá. Ou mande sua mensagem particular. Se você não quiser ser identificado, mande sua mensagem inbox, particular, e escreva para mim que você não quer ser identificado. Não tem problema. Eu leio, a sua identidade é preservada, mas você precisa me avisar. Participa também sempre pelo e-mail consulta@hittv.com.br. Hoje eu tenho o prazer de receber novamente aqui nos nossos estúdios a doutora Olga Inês Tessari. Ela é psicóloga, escritora e palestrante. Doutora, que bom te receber de novo. Obrigada. Imagina, eu tô feliz pra caramba por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sempre tirando as nossas dúvidas. Olha, como é bom conversar com psicólogo, né? Acredito que seja uma daquelas profissões. Com advogado também é a mesma coisa, médico também, psicólogo não é diferente também não. A gente tem dúvidas sempre, né? Sim, porque na verdade ninguém nos ensina como lidarmos com o nosso emocional. Você não aprende, não é uma matéria na escola, você vai aprendendo por tentativa e erro. Então quando você encontra um profissional, é óbvio que você quer, digamos, sugar o máximo de informações para que você possa ficar bem, para que você possa ter uma boa autoestima e ser feliz, porque o sonho, né, o desejo de todos nós é sermos felizes. Então, se nós pudermos chegar mais rápido lá, melhor, né? Com certeza. É engraçado como tantas coisas boas acontecem na nossa vida e a gente se lembra mais do que acontece de ruim. Né? Quando a gente faz uma... Você falou que as pessoas querem ser felizes. Sim. As pessoas são felizes, né? Acontecem muito mais coisas boas do que ruins na nossa vida. Mas a gente lembra só do que não foi tão bom. Mas você sabe por quê que nós gravamos muito aquilo que não foi bom? Para evitarmos que isso aconteça de novo. Então, veja, existe uma coisa dentro da gente que se chama instinto de sobrevivência, que o objetivo dele é fazer com que nós evitemos o sofrimento. Então, tudo aquilo que nós sofremos no passado, então se você estiver numa situação semelhante, ele diz para você, não vai não, não vai não, não vai não. Então ele fica te rememorando aquele seu sofrimento anterior para que você evite de tê-lo novamente. Então, por exemplo, se você foi num determinado lugar e lá você passou mal, lá você foi assaltado, enfim, você evita de ir nesse lugar novamente. Perpetua mais na memória, né? Exatamente. E o problema... O prazer de ter ido naquele lugar que foi excelente... Sim.
fica menos na nossa... E o problema é que as pessoas, vamos dizer assim, é natural nós nos lembrarmos daquilo que nós sofremos, mas não é natural nós ficarmos ruminando o sofrimento. Então, o que eu vejo em muitos casos é que as pessoas ficam ruminando. Então, elas tiveram um sofrimento lá atrás, elas fazem questão de trazer isso à tona e fazem questão de ficarem relembrando e sofrendo hoje por uma coisa que aconteceu lá atrás e que já passou e que não tem mais sentido nenhum. Excelente. Agora, com o trabalho, não é diferente, né? Claro que não. Porque tem pessoas que têm experiências maravilhosas, tem pessoas que têm experiências muito ruins no trabalho, né? Sim. A pergunta que eu te faço, primeiramente, tem perfil de pessoa que não para em emprego nenhum? Porque a gente conhece pessoas que demora uns meses para encontrar essa pessoa. Você pergunta, tá trabalhando? Você acabou de saber que ela tinha sido contratada, ela já está em outra empresa. Que bom que ela está empregada, mas essa mudança revela um perfil dessa pessoa? Não necessariamente um perfil da pessoa, mas revela uma pessoa que ou está muito insatisfeita, não sabe exatamente o que ela quer, ou o que ela está procurando não existe. Porque se ela pula, digamos, se ela nem se permite estar numa empresa, conhecer a empresa, tentar resolver aquilo que a incomoda, ela simplesmente foge e vai para um outro lugar, ela não está crescendo como pessoa, ela não está aprendendo a lidar com as adversidades e as dificuldades e, ao mesmo tempo, é uma pessoa insatisfeita. Que está procurando sei lá o quê, porque o ambiente de trabalho, as pessoas podem mudar, mas a rotina, né, do ser humano, dos relacionamentos, ela não difere muito. Então, o que muda é a paisagem. Muda a cadeira, muda a mesa, a disposição dos móveis, mas as pessoas, elas são muito semelhantes entre si. E principalmente numa empresa, se você vai ter o mesmo cargo sempre, você pula de uma empresa para outra com o mesmo cargo, você vai exercer a mesma função com o mesmo tipo de pessoas em volta de você. Então, ou essa pessoa está insatisfeita com a profissão que ela tem, ou ela realmente não sabe o que ela quer. Complicado, né? Precisa saber, né? Exatamente. Não dá para caminhar sem saber onde você quer chegar. Pois não é isso? Pois a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, agora é difícil. A gente está falando de trabalho, o que vem antes do trabalho é o estudo. Sim. Né? Então, E antes do estudo, seria legal a pessoa fazer uma orientação vocacional. Perfeito, perfeito. Para descobrir quais são os seus talentos, quais são os seus dons, quais são as suas dificuldades, que potencial você tem, como desenvolver isso. Por quê? Porque para você poder trabalhar feliz, você precisa estar exercendo uma atividade que tenha a ver com você. Uhum. Não adianta você, eu trabalho na empresa X e eu ganho R$1 milhão por mês. Mas você gosta do que faz? Odeio. Essa pessoa não vai ficar lá por muito tempo. Por mais atraente que seja o salário. Ou até às vezes fica abrindo mão de toda essa felicidade no trabalho. Pois é. Que é tão importante, né? Que a gente passa bastante tempo no trabalho. Pois é, a maior parte do nosso tempo nós ficamos no trabalho. Agora eu fico imaginando essa pessoa que está trabalhando só pelo salário, ela está sofrendo, ela está deixando de fazer uma série de coisas que ela gosta, ela está se agredindo. Então, a longo prazo, é uma pessoa que vai ter problemas emocionais, problemas psicossomáticos, né? Então, várias doenças físicas ocasionadas por este sofrimento. Então, vai chegar um momento que ela não vai nem poder usufruir todo esse dinheiro que ela recebe. Então, para quê? Então, é importante que você escolha um trabalho que tenha a ver com você, porque é o que eu sempre digo lá no consultório. Trabalho, por mais prazeroso que seja, é uma obrigação. Então, você tem que cumprir o seu horário todo dia. Então, de tal hora a tal hora, você tem que estar lá. Tem dias que você acha o máximo estar trabalhando. Mas tem dias, por exemplo, que você queria estar em casa dormindo, você queria estar na praia, você queria estar fazendo qualquer outra coisa que não trabalhar. Isso é normal, às vezes. Isso é normal, às vezes. E nesses dias você vai ao trabalho não porque você gosta do trabalho, mas pela obrigação que você tem, pela responsabilidade que você tem. Então, por mais prazeroso que seja, é uma obrigação. Então, essa obrigação tem que ser encarada como uma coisa que você gosta. Né? Então, você precisa gostar daquilo que você faz para que você possa suportar esses dias de obrigação. Agora, imagina se for todo dia uma obrigação, uma chatice. Chega uma hora que você não aguenta. Não dá mesmo. E olha, quando a gente, às vezes a gente nem escolhe o trabalho, né? Porque o mercado de trabalho é muito difícil, mas
se o mercado de trabalho te absorveu de alguma maneira, você não vai só... Claro que você vai sabendo que vai desempenhar uma certa função, mas você leva o pacote, que são as pessoas que estão lá. Sim. Então você tem um chefe, eventualmente mais do que um, porque você responde para várias pessoas. Você tem seus colegas de trabalho. Nem todo colega de trabalho, às vezes, está satisfeito com o trabalho que tem. Então, as pessoas têm esse tipo de comportamento em qualquer lugar. Sim. Né? Mas no trabalho, onde você acabou de chegar, por exemplo, aí você já sabe, esse aqui está super insatisfeito. De repente, essa pessoa que está insatisfeita, você chega, ela fala, aí, olha, se fosse você, nem ficava. Não é? Já quer te desestimular. Como lidar com isso numa chegada ao emprego? Como é que se conquista esse lugar para ter um bom relacionamento? Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de se relacionar. Já chegam, já vão abrindo a sua vida. Às vezes abrem demais. Também. E às vezes o muito tímido acaba sendo chato. Conta pra gente como é que se conquista esse espaço. Antes disso, tudo que é novo assusta todo mundo. Então, é normal e natural a pessoa que está chegando no trabalho chegar com o olho arregalado, olhar tudo, sondar todo o ambiente. Isso é normal e natural. Mas como é ela que está chegando, o ambiente já está formado. E como é ela que está chegando, no mínimo, ela precisa ser educada e simpática. Então, cumprimentar, eu sou fulana, eu vou trabalhar, se apresentar. Sim. Não precisa mostrar a vida inteira, mas assim, se apresentar, olha, eu estou começando aqui, você é quem, o que você faz aqui. Conhecer as pessoas próximas com quem você trabalha é fundamental, né? E sempre com um sorriso. Né? E de preferência, olho no olho, né? Porque a forma de você fazer contato com uma pessoa é olhar para ela diretamente nos olhos. Quando você olha diretamente nos olhos dela, você já começa o início de um vínculo. Vamos dizer assim, que você pode ir construindo ao longo do tempo. Mas é importante. Então, o tímido, por exemplo, ele já pode chegar até e dizer, olha, gente, eu não sou de muita conversa, não, eu sou meio tímido. Mostrar-se para as pessoas, não ter vergonha. Mas que barreira ele vai quebrar só para dizer que ele é tímido, né? Então, porque até ele dizer que ele é tímido, ele já está falando algo que ele não gostaria de falar. Pois é, né? Por quê? Precisa fazer esse esforço. Sim, senão porque ele vai passar de chato. Porque ele encara a timidez como uma coisa ruim. Não, é uma característica dele, né? Que ele precisa superar, mas todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades. Então, é muito bom você chegar e já mostrar as suas dificuldades para os seus colegas, para que eles possam lidar com essas dificuldades, te conhecer melhor. Assim, ser tímido não é não é nenhum problema sério, não vai fazer com que as pessoas se afastem. Pelo contrário, aquelas pessoas mais dadas, mais abertas, vão tentar ajudar a pessoa tímida a sair desse estado de timidez. Porque, normalmente, se o ambiente de trabalho é bom, as pessoas recebem bem os novos. Então, quando você chega e você percebe que existe uma boa recepção, você fala, bom, estou num ambiente bom para trabalhar. Agora, se você chega num ambiente onde as pessoas não estão felizes com o seu trabalho, você percebe de cara. Por quê? Porque elas não estão abertas para conhecer pessoas novas. Então, você já percebe no primeiro momento, quando você vai se apresentar, a pessoa desvia o olhar, a pessoa sai de perto, fala monossilabicamente com você. Então, você já fique atento, porque vai ser difícil você estabelecer relações ali. Não significa que é um emprego ruim. Não, de forma alguma. Só significa que é difícil, aquele ambiente com os colegas de trabalho é um pouquinho mais difícil. Agora, como é importante quem já está numa empresa receber, acolher quem está chegando, né? Sim. Como é importante você dizer para essa pessoa, conte comigo, porque você precisar, você me fala. Claro que muitas vezes isso é comum acontecer. Você para o que você está fazendo, você vai ajudar. Sim. Acaba, às vezes, te atrasa um pouco, mas isso é tão importante porque um dia vai ser você que vai estar naquela situação. E você vai precisar de alguém para te acolher. Agora, você falou, às vezes, aquele clima não é bom. E ok, o clima entre os colegas não é bom, você já sabe que vai trabalhar ali
vai ter um pouquinho mais de trabalho naquele território. Agora, às vezes, a pessoa não te recebe bem porque você é uma possível ameaça também, como colega de trabalho. Tem isso também, a pessoa te vê como uma ameaça. Mas como disse, eu não lembro qual foi o autor que disse isso, mas ele disse, quando você vê uma ameaça, alice a essa ameaça. Seja amigo dessa pessoa, né? Tente, digamos, conquistar essa pessoa para o seu lado e não ficar contra ela. Sim. Então, é importante que você conheça essa pessoa, até para ver se realmente ela é uma ameaça ou não, porque o grande inimigo do homem é a sua imaginação. Você olha para uma pessoa, você já cria toda uma história, imagina uma série de coisas e muitas vezes isso não é real. Então é importante que você conheça a pessoa, perceba quem é essa pessoa, se realmente ela é uma ameaça ou não, se ela está lá para roubar o seu lugar ou não. Então não tenha pré-conceitos. E geralmente não é isso, né? Não. Geralmente a pessoa que chega, não. ela só quer ser bem acolhida mesmo e galgar o seu próprio lugar ali, Sim. como qualquer outra pessoa faz. Sim. Tem muito disso nas empresas, pegou alguém de fora para ocupar determinado cargo, não deu oportunidade para quem está já na casa. Ou é um apadrinhado qualquer, Isso, ou foi né? alguém que indicou. Enfim, às vezes estava tudo aberto e realmente a pessoa qualificada para aquele cargo era alguém indicado, não só porque era indicado, mas porque era a pessoa que realmente tinha melhor condição de ocupar aquele lugar. Mas fica esse rótulo, né? Mas veja, o rótulo fica porque as pessoas não tentam entender qual foi o motivo que fez a chefia trazer uma pessoa de fora e deixar de lado uma pessoa que já faz parte da empresa. As pessoas falam, por que não fui eu? Pois então vai perguntar. Tente saber por que não fui eu o escolhido. Para que você possa melhorar, né? Pois para você aprender, para você entender, para você poder melhorar o seu desempenho dentro da empresa e quem sabe no futuro você entrar até num cargo melhor do que esse. Porque às vezes a chefia, né, os diretores da empresa, eles estão enxergando longe. Então, por exemplo, eu não quero que você assuma o cargo X, eu estou te preparando para você assumir um cargo Y lá na frente. E às vezes o próprio funcionário não sabe disso. E aí ele está almejando esse primeiro cargo que apareceu, né? E esse não é o cargo que a empresa deseja. Porque é o que parece estar mais perto, né? É o que parece estar mais fácil ali para ir. Exatamente. Olha que coisa, né? De repente perguntar também. Agora, ir perguntar para o seu superior, para alguém que poderia te colocar nesse lugar, também pode gerar uma certa tensão. Como é que tem que ser o relacionamento com os superiores, doutora? Olha, em geral, o relacionamento a gente constrói, né? E constrói a partir do primeiro dia que você chegou na empresa, que você cumprimentou todo mundo, que você foi educado, que você foi gentil, que você é solidário aos seus colegas. Então, quando os seus colegas, por exemplo, te convidam, vamos almoçar, você vai almoçar com eles. Não precisa ir todo dia, o tempo todo. Mas, assim, você ter um relacionamento aberto e tranquilo com os seus colegas. O chefe, por exemplo, normalmente ele sempre participa, uma vez ou outra, dessas reuniões, desses almoços, etc. E você vai estabelecendo uma relação. E veja, qual é o problema de você pedir para conversar com o seu chefe e dizer, olha, eu gostaria de entender por que vocês admitiram uma pessoa externa e não um funcionário interno da empresa para a vaga X. Você acha que o chefe não vai dizer para ele por quê? Ou vai ser grosseiro? Não, Pois eu acredito que não. Ele vai explicar, olha, nós contratamos tal pessoa porque ela tem um currículo maravilhoso, porque às vezes o funcionário até não sabe qual é o currículo dessa pessoa. Perfeito. Não sabe das habilidades que ela tem, das competências, da experiência. De repente vê um jovem, às vezes é uma pessoa um pouco mais velha, vê um jovem adentrando na empresa, num cargo até superior e diz assim, poxa, esse sujeito tem idade para ser meu filho? Mas a idade não quer dizer nada. De repente, esse menino está estudando há muito tempo e tem uma série de experiências que o mais velho também não tem. Porque o que acontece é que muitas pessoas, quando entram numa empresa, elas se acomodam. Então, vou continuar trabalhando aqui para o resto da minha vida, então eu vou fazer só o arroz com feijão e acabou. Enquanto lá fora as pessoas estão estudando e se especializando. Né? Pois é. Como é prejudicial parar no tempo. Pois é. Você pode continuar trabalhando na empresa
o tempo que você quiser. Você não pode só parar no tempo. Exatamente. Não é? Às vezes você está precisa... feliz onde você está e realmente você não quer sair. Não tem problema quanto a isso, tem? Claro não, né? que não. Você só não pode Claro deixar de se movimentar para o mercado, para você estar pronta para o mercado se você perder esse emprego. Sim. Porque, de repente, a sua vontade é continuar, mas às vezes a vontade da empresa não é de manter. Pois é, e muitas vezes a empresa se muda. Nós temos muitos casos aqui em São Paulo de empresas que estão se mudando para o Nordeste, para o Sul. Muitas vezes sua família, a sua vida está aqui. Você não quer acompanhar a empresa em outro lugar. E aí, você fica desempregado. E se você não atualizou o seu currículo, não estudou, não ficou a par das novidades, você fica para trás. Então, é importante, mesmo que você queira morrer dentro de um determinado emprego, não, eu vou ficar aqui até o último dia da minha vida, ok. Mas isso não impede você de se especializar, de estudar e até de trazer para a empresa mais novidades, mais conhecimento e colaborar para o crescimento dessa empresa, né? Eu gosto de falar sempre em colaboradores, porque acho que isso que somos dentro de uma empresa, né? Sim. Você colabora com essa empresa, levar ideias para a chefia, ainda que nada seja acatado. Claro. Ainda que nada aconteça de fato, mas pensar na empresa. Sim. Isso no crescimento importante. da empresa. É importante, né? Até para manter esse funcionário atualizado também. De repente ele tem a ideia de fazer alguma coisa e ele mesmo não está pronto para fazer. Porque de repente você dá uma ideia que você gostaria de tocar esse projeto, executar, né? Se você não está pronto para isso, pois é. Você pode dar ideia, mas aí você vai ter que correr atrás, porque se der certo, é você que gostaria de tocar. Agora, como é que a gente faz? Eu até perguntei para os telespectadores, daqui a pouco eu entro no Facebook para ver a participação, se as pessoas deixam no trabalho essas amizades ou se elas levam para a vida, porque eu acho tão difícil separar, porque, na verdade, a gente fala muito, né? Ainda mais as mulheres, os casais hoje em dia que demoram mais para casar, por quê? Você está tocando mais a sua vida profissional, só que você não deixa a sua vida pessoal de lado. Você tem um enfoque maior, mas está tudo correndo lado a lado ali, né? Você só está adiando, de repente, o casamento, a maternidade. Mas não tem como separar, não. Agora eu vou viver só profissionalmente. Agora eu vou ter que recuperar tudo, porque o tempo não parou também. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos atender uma telespectadora? Vamos lá. Quem fala conosco é a Isabel, do Rio Grande do Sul. Oi, Isabel, caiu a ligação. Ela deixou a pergunta, Walter? Vamos lá, então. Ah, Isabel, a filha da Isabel, doutora, está sendo perseguida no local de trabalho. E ela quer saber o quê, Walter? Como deve agir? Como fazer com isso, doutora? Porque de repente ela está se sentindo acuada, ela está se sentindo perseguida. O que ela faz não está certo. Tá na mira ali, a filha da Isabel. Precisamos entender por que ela está sendo perseguida, se ela colabora para que essa perseguição aconteça ou não. Inconscientemente, às vezes, né? Às vezes sem querer, né? Então, eu precisaria de mais detalhes para poder orientar. Mas, assim, em geral, se você está se sentindo perseguido, primeiro tente conversar com um superior. Tente descobrir quem está te perseguindo. É o seu superior? É um colega? Porque às vezes é um colega te perseguindo para fazer pressão, para você ser demitida, para ele pegar o seu lugar. Então você precisa entender quais são as razões dessa perseguição, por que ela está ocorrendo. E aí conversar com a pessoa competente sobre isso. E se, por exemplo, seu chefe ou um outro diretor ou ir no departamento de RH da empresa, conversar com a psicóloga da empresa. Em geral, grandes empresas têm psicólogos, então conversar ou mesmo algum orientador na empresa, mas é importante conversar. Levar isso, né? Porque outras pessoas podem observar também. Exato. Se realmente está havendo uma perseguição ou não. Pois é. Você falou da imaginação, né? Exatamente. De repente, a nossa imaginação criou uma situação. Sim, às vezes a pessoa é deselegante, é mal educada com você e você acha que ela está te perseguindo. Então, primeiro, tente descobrir por quê, fale com as pessoas competentes e se nada disso resolver e a perseguição continuar, aí junte provas concretas dessa perseguição para que você possa entrar com uma ação contra a empresa. Porque é obrigação da empresa manter um ambiente de trabalho sadio para todos.
Tá. Então, junte essas provas, se a empresa não tomar nenhuma atitude. Porque, em geral, quando você conversa com uma pessoa competente na empresa, ela vai sondar, vai averiguar, vai descobrir o que está acontecendo e vai tentar resolver. Agora, que a empresa dê conta disso tudo, né? Exatamente. Agora, se a empresa fizer vista grossa ou não se importar com o caso e você realmente estiver sofrendo, então procure um advogado, peça orientação para ele, mas de qualquer maneira é importante juntar provas concretas, né? Porque na justiça, se você não tem provas, nada funciona. Então é importante juntar provas. Tá. Como é que a gente separa os relacionamentos? Dá para separar? Os amigos do trabalho são os amigos do trabalho, seus amigos pessoais são seus amigos pessoais? Na verdade, como eu disse agora há pouco, o trabalho te consome uma boa parte da vida. É o lugar onde você passa a maior parte do seu dia. Então, nada mais óbvio e natural do que você estabelecer uma relação de amizade com essas pessoas. Por quê? Porque você vai levar problemas da sua vida pessoal. Então, o que você tem hoje? Eu tô triste, eu briguei com a minha esposa, com a namorada, meu cachorro tá doente. Enfim, você vai levar problemas, compartilhar com essas pessoas. Então, é natural você ter um relacionamento dentro do seu trabalho com essas pessoas. Agora, se elas vão se tornar amigas do peito, aí é uma outra coisa, que demanda convivência, demanda tempo, para você realmente confiar na pessoa. Então, não é porque você vê a pessoa todo dia, o tempo todo, que é a sua melhor amiga. Não é. Bom falar isso também. Porque o fato de ver todos os dias pode gerar a impressão Sim. de que essa pessoa é a sua melhor amiga, né? É muito íntima sua. Exato, exato. Ela é uma pessoa constante na sua vida, mas não necessariamente íntima. Então, você primeiro precisa conhecê-la o suficiente para poder avaliar se vale a pena ela se tornar sua amiga de verdade ou não. Porque toda vez que você revela a sua vida para alguém, você se torna refém dessa pessoa também. Porque você não sabe o que ela vai fazer com essas informações. Então, se é aquela pessoa, digamos, que está coletando informações a seu respeito para tentar denegrir a sua imagem, para tentar pegar o seu lugar, se você se abre com ela e conta histórias da sua vida, você está dando material para ela, né? Então, é importante que você conheça bem a pessoa antes de você se abrir. Então, converse superficialidades, converse coisas do dia a dia, conheça a pessoa, porque uma pessoa que quer ser sua amiga, ela também se sente mais à vontade para falar dela. Compartilha dela, né? Exatamente. É difícil uma troca. manter, até mesmo se não for um relacionamento no trabalho, é difícil você manter uma amizade se a outra pessoa não fala sobre ela. Isso não inspira confiança. Exatamente. Ela não fala dela. Por que eu vou falar? Exato. De mim? Exato. Né? Se ela mesma não fala dela, eu não posso. Ela que me diz quão confiável que ela é, não é isso? É verdade. A própria pessoa diz. Sim, você percebe isso no comportamento dela e nas ações. Agora, fato é que a gente não conhece as pessoas, né? Não. A gente vê aí de relacionamentos, casamentos muito longos, onde de um dia para o outro a pessoa, ou o marido, ou a mulher, um dos dois faz alguma coisa muito terrível, e aí você descobre que você não conhecia essa pessoa. Será que você não conhecia ou você fez vista grossa para uma série de coisas? Porque tem isso também. Nós, mulheres, somos experts em fazer vista grossa. Quer dizer que nós adoramos fazer vista grossa, é isso? Não, nós somos experts em fazer vista grossa. Então, vou citar um exemplo para você entender. Imagina que você conhece o homem dos seus sonhos, lindo, maravilhoso, né? Um bom partido. Só que ele tem defeitos, mas você faz questão de não aceitar os defeitos. Então, imagina, eu canso de receber mulheres no meu consultório que se casam com homens alcoólatras, né? O que elas dizem? Mas ele não era alcoólatra, ele foi ficando com o tempo. Elas dizem isso hoje. Né? Só que ao longo do tempo, o que elas diziam? Não, hoje ele bebeu porque ele está comemorando o emprego novo. Hoje ele bebeu porque ele está triste porque ele perdeu o emprego. E assim vai. Então, ela faz vista grossa para o problema, né? E quando ela não consegue mais fazer vista grossa, aí o problema aparece. Né? Aí ela fala assim, gente, eu não conhecia essa pessoa. Claro que você conhecia, você que não queria vê-la como ela é de verdade. Doutora, eu vou me posicionar para dar um recadinho, mas enquanto eu chego até lá, me posiciono, queria que você falasse um pouquinho sobre namoros no ambiente de trabalho.
até mesmo que podem evoluir aí para um casamento, ou mesmo, algumas empresas não aceitam membros da mesma família. Sim. Outras não aceitam relacionamentos dentro do ambiente de trabalho. Então, de repente, você já está casado, uma empresa que aceita, trabalha marido e mulher no mesmo lugar. Quero saber o quão prejudicial ou não isso pode ser. Desses dois cenários que eu coloquei, então, ou no namoro, se proíbe ou não, ou... Você está dizendo do ponto de vista da empresa. E psicológico, talvez. Psicológico. Porque aí você fica... já é difícil desligar a chavinha trabalho-casa, né? Aí os dois trabalham no mesmo lugar. Se é um namoro, se você se vê no fim de semana como namorado, é no fim de semana. Durante a semana, muito, muito corrido. Papo, trabalho, 100%. Os amigos são só os do trabalho, muitas vezes, porque aí intensifica se são os dois, né? Explica isso pra gente. Na verdade, não há nada de errado em você se relacionar com alguém no seu trabalho. A questão é que isso não interfira no seu trabalho, de forma alguma. Então, pessoas ciumentas, pessoas possessivas, pessoas que têm baixa autoestima, realmente não é bom que elas se relacionem. Justamente por quê? Porque isso interfere. Então, imagina a pessoa insegura, ciumenta, vigiando os passos da sua parceira, do seu parceiro no trabalho o tempo todo. Então, é por isso que muitas vezes as empresas evitam esse tipo de relação dentro do trabalho. Então, de que forma as pessoas devem agir? Quando nós estamos no trabalho, nós estamos aqui para trabalhar. E quando nós nos relacionamos, isso é fora do ambiente de trabalho. É difícil fazer isso, mas é importante para que você continue trabalhando e trabalhando bem, que você mantenha essa postura. Tá certo. A doutora Olga Inês Tessari continua aqui conosco. Ela é psicóloga, palestrante, escritora, tá tirando as nossas dúvidas aqui sobre relacionamento no ambiente de trabalho. E tem várias perguntas chegando no Facebook. Façam isso pelo Facebook mesmo. Nós estamos de volta. O Consulta ao Doutor de hoje fala sobre relacionamentos no ambiente de trabalho. Eu recebo a doutora Olga Inês Tessari, que é psicóloga, escritora e palestrante, está tirando as nossas dúvidas. Manda beijo aqui para quem nos assiste e participa através do Facebook. Marcelo Oliveira, Wesley Monteiro e Eva Santos Vieira. Tantas pessoas também curtiram a nossa publicação. Continuem participando, tá? Agora, doutora, nós, os funcionários da empresa, os colaboradores, temos uma responsabilidade muito grande nessa questão de tornar o ambiente da empresa agradável, né? De repente é o melhor lugar para se trabalhar e o ambiente não é adequado. O melhor ambiente para trabalhar, algumas pessoas acham que é pelo salário, outras acreditam que seja o clima que se trabalha, né? Porque não tem dinheiro que pague o clima. Você ir trabalhar em paz, voltar em paz. Muitas empresas têm essa disputa que a gente já falou aqui durante o programa. Então, enxergam as pessoas, os colegas, os outros colaboradores, não como parceiros, mas como rivais. Sim. Isso é muito prejudicial, não é? Sim, até porque você tem que conviver com o seu rival o tempo todo. Você precisa armar o tempo todo para atacar o seu rival, para destruir o seu rival. Então, você vive um ambiente de guerra, né? Então, imagina aquelas guerras da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é mais ou menos isso que acontece. Então, você ficar nesse clima de guerra o tempo todo, isso gera um estresse absurdo. Então, por que encarar os seus colegas como rivais? Então, se você encara um colega seu como rival, tente conhecê-lo melhor, tente entendê-lo melhor. Veja se não é apenas fruto da sua imaginação, se existe alguma coisa de real. Às vezes, a pessoa ela é meia seca, ela não é de muita conversa. Esse é o natural dela. Pois é. E às vezes ela está lá morrendo de medo de se relacionar, esperando apenas um sorriso, esperando apenas uma aproximação que não vem. Porque do lado de cá as pessoas estão achando que ela é rival, não é? Eu falo que depende sempre das pessoas. Sim. Só depende das pessoas. Porque o emprego já está lá. A sua função vai ter que ser desempenhada ou por você ou por outra pessoa. Sim. Já está lá. O cargo, a função, o salário disponível, já está tudo lá.
Agora, quem vai ocupar esse lugar faz toda a diferença. Pois é. Isso de ser rival de colaboradores, de parceiros. Não raro, você tem que ajudar de verdade essa pessoa que você encara como rival. E aí, eu fico imaginando a dor da pessoa que precisa ajudar, lógico, porque aí seu salário depende desse trabalho e você não vai... A gente acredita sempre que você não vai sacanear o colega de trabalho, e né? nem deve. Do trabalho. Mas você imagina a dor de alguém que enxerga o amigo, o colega de trabalho, como rival, tem que fazer um trabalho e ajudando essa pessoa. Pois é. Então, já que nós todos estamos no mesmo ambiente, já que nós todos estamos trabalhando juntos, por que é que nós não tentamos, pelo menos, ter uma relação cordial? Você não precisa virar amiguinho de ninguém, mas você deve encarar o outro como um profissional, como um colega de trabalho e respeitá-lo como pessoa. E se você perceber realmente na prática, na realidade, que essa pessoa está se comportando como uma rival, tente mostrar para ela que não é assim que funciona, né? Porque ela pode vencer a batalha aqui hoje, mas e amanhã? E depois? Ela pode estar queimando a imagem dela para o futuro. Porque é óbvio que se ela é uma pessoa que apronta, que mente, que enrola, que faz qualquer coisa para tentar pegar o seu lugar, a imagem dela vai correr. Então, lá na frente, quando ela for procurar um novo emprego, pode ser que ela não consiga. Assim, vez ou outra, essa própria pessoa que vai contratar ou não. Exatamente. A vida dá muitas voltas. Então, é importante que você mantenha a sua imagem, a integridade da sua imagem, que você faça um bom trabalho, pensando que sempre você terá portas abertas por isso. Então, se realmente tem um rival, não caia no mesmo nível desse rival. Ao contrário, tente mostrar superioridade no sentido, não é superioridade, mas assim, tente mostrar a sua integridade. Porque o que eu vejo nos ambientes de trabalho é assim, muitas vezes o sujeito está lá, ele quer se aproveitar de você, ele quer o seu lugar, mas se você for lá com calma, com educação, você conquista a pessoa. E a partir do momento que essa pessoa é conquistada, ela deixa de ser sua rival. Porque ela se torna sua amiga, né? Há vários graus de amizade, mas não deixa de ser amiga. E normalmente a gente não quer prejudicar os nossos amigos. Verdade. Né? Verdade. Agora, eu já fiquei imaginando uma amizade que deu certo no trabalho, foi pra vida pessoal, mas se tornou, sabe aquela amizade fechada? Então, vai almoçar, vão as duas pessoas. Isso acontece mais com mulher. Sim. É perfil de mulheres. Né? Homem, ter a melhor amiga. Né? No trabalho. Pois é. Tudo bem, isso é uma opinião minha. Eu acredito que você possa encontrar seu melhor amigo no ambiente de trabalho. A gente encontra as pessoas nos mais diversos lugares, né? Mas ter essa postura no ambiente de trabalho também não é legal, né? Claro que não, porque todos são seus colegas. Claro, você vai ter mais afinidades com uma ou com outra pessoa e com essa pessoa você vai querer ter mais contato. Claro. Mas você também não pode se fechar nesse mundo, porque a vida dá voltas, de repente... Dá uma infantilizada também nessa amizade. Parece coisa de adolescente. Adolescente que é assim, né? Que anda pra cima e pra baixo. Que gruda, anda de bracinho dado pra cima e pra baixo. Né? Então isso não é bom. Por quê? Porque vocês vão ser postas à margem, então essas duas pessoas vão ficar à margem, então todo o grupo vai continuar unido e elas vão ficar isoladas. Isso vai atrapalhar o desempenho delas no trabalho, porque muitos aqui vão se sentir prejudicados de alguma forma, vão sentir inveja, enfim, vários tipos de sentimento podem despertar comportamentos para prejudicar essa dupla. Então você pode ter a sua dupla, mas você deve manter uma relação com todas as pessoas, em maior ou menor grau, com todas. Então, por que não ir almoçar com os colegas de trabalho 2, 3 vezes por semana e 2 vezes com a sua colega? Ou então, faça um happy hour com a sua amiga. Sim. Almoce com os colegas de trabalho e faça um happy hour com ela. Senta depois do trabalho e coloque as conversas em ordem. Até porque nessas conversas da hora de almoço ou mesmo depois do trabalho, quando acontece, sempre acontece o assunto do trabalho, né? Sim. Você acaba vendo a visão das outras pessoas, acaba tendo a opinião das outras pessoas. Exato. Um modo diferente, porque a gente se une por afinidade. Às vezes até o pensamento sobre o projeto, o trabalho que está sendo desenvolvido dentro da empresa é a mesma opinião. Acaba que você não cresce
Sim. No trabalho, você não cresce com essa amizade. Se escutasse a opinião dos outros, você cresceria. Também, né? E a própria convivência te mostra as outras pessoas e você descobre, às vezes, mais afinidades até do que com essa própria amiga que você tem. Sim, aí acaba não... Tem a alternativa de você agregar mais pessoas nesse grupo de amigos. Vamos formar um grupo. Exatamente, né? De repente agregando todos os outros. Sim. Às vezes não dá para agregar todos os outros, mas mais pessoas podem chegar. Sim, né? Com certeza. Agora, o chefe também é uma dessas pessoas que almoçam conosco muitas vezes. Você encontra essa pessoa na empresa e tem um bom relacionamento. Às vezes você se dá melhor com o chefe do que os demais colegas. É verdade. Eu vou me posicionar para dar outro recadinho. Eu quero que você explique pra gente como é que faz isso. Porque o padrão é não conversar demais com o chefe para não parecer que o que você está fazendo não é verdadeiro. Só que é verdadeiro, né? Também você pode ter uma afinidade com esse gestor, com essa pessoa e com os gestores, né? Dentro de uma empresa são vários. Você se dar bem com essas pessoas é excelente, assim como é bom se dar bem com todos os colegas de trabalho. Agora, como é que faz quando você tem mais amizade ainda com esses gestores, doutora? Na verdade, você pode ter amizade com os gestores, com o seu chefe, com todo mundo, mas você precisa saber separar, né, o que é ser chefe e o que é ser colega de trabalho. Então, o seu chefe é seu colega de trabalho, ele pode se tornar seu amigo, ele pode fazer parte da sua vida pessoal, frequentar a sua casa, conhecer a sua família, seus amigos, mas você precisa separar. Trabalho é trabalho. Então, você continua respeitando o seu chefe como chefe no trabalho e mantém uma relação com ele fora do trabalho como você quiser. Agora, isso desperta muitas vezes inveja e ciúme dos colegas? Sim, mas você deve mostrar para os seus colegas que é uma amizade como outra qualquer. Não é porque ele é o chefe e não é porque você tem interesse em paparicar o chefe. Porque muitas pessoas se aproximam do chefe só para paparicá-lo, visando aumento de salário, mudança de cargo, etc. Mas se é uma amizade real mesmo e existe o respeito dentro do ambiente de trabalho, não tem problema nenhum. Ótimo, doutora. Daqui a pouquinho a doutora Olga Inês Tessari continua tirando essas dúvidas. Então eu volto a conversar com a doutora Olga Tessari. Doutora, como é que faz quando o chefe, esse gestor, precisa ter uma postura, um rigor maior e o relacionamento dele é excelente com os demais? Ele pode achar, às vezes por uma inexperiência mesmo, num cargo de gestão, que os funcionários às vezes ficam muito chateados. Acham que vão ficar muito chateados, às vezes ficam chateados. Como é que faz isso? Vamos pensar então em quem é gestor, tem um bom relacionamento, isso é ótimo, ponto positivo para os gestores que têm um excelente relacionamento com toda a equipe e precisam ter um rigor nessa postura. Na verdade, o que é certo é certo. Se esse gestor precisa brigar com seus parceiros, seus colegas, se ele precisa dar uma bronca, se ele precisa chamar a atenção, ele precisa fazer isso, independente de serem amigos ou não, dentro do trabalho ou fora do trabalho. Por quê? Porque eles têm alguma coisa errada. Então, sempre que há alguma coisa errada, é obrigação do gestor chamar a atenção. E a amizade não tem nada a ver com isso. Então, aquelas pessoas que ficam melindradas, né? Ah, ele me distratou, ele foi bravo comigo na frente dos meus colegas, ele falou de uma maneira que eu não esperava porque ele é meu grande amigo, onde já se viu uma coisa dessas. essas pessoas melindradas é que estão erradas, né? Porque você tem amizade com essa... né? Você tem amizade com ele porque antes disso você tem uma relação de trabalho com ele. Sim. Então você precisa respeitar essa relação de trabalho. Então se esse seu chefe, seu gestor te chama a atenção, muitas vezes ele pode estar tão nervoso que ele pode até extrapolar. E é sua obrigação apontar isso para ele. Olha, tudo bem, você tem razão, mas você não precisava me destratar dessa forma. Sim. Não precisava exagerar. Mas você precisa aceitar. Não é porque é seu amigo que ele não vai apontar os seus erros. Aliás, amigo de verdade é aquele que aponta todos os seus erros. Mesmo sem ser o gestor. Mesmo sem ser o gestor. Sim. E ele te aponta os erros no sentido de ajudar você a acertar.
a crescer. Então, o gestor com certeza vai apontar para ajudar você a crescer. Doutora, como é que a gente... muitas pessoas falam da crítica construtiva e da destrutiva. Sim. Como é que a gente sabe se uma crítica ela foi direcionada a você para que você melhore, ou se somos nós que fazemos com que a crítica seja construtiva ou não? Normalmente, quando nós ouvimos uma crítica, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: quem é que está falando isso? Tá. Quem é essa pessoa? E qual é a intenção dessa pessoa fazendo essa crítica? Realmente ela tem razão ou não? Então é uma crítica construtiva? Ela tem razão no que ela está dizendo ou não? Ela tem conhecimento? Porque às vezes você ouve uma crítica para te apontar o erro, né? Às vezes você ouve uma crítica de qualquer um. Então, se é uma pessoa que tem conhecimento do assunto, é uma pessoa que realmente quer ajudar você, você vai perceber isso tentando entender a intenção. E quando você descobre que a intenção é positiva, é uma crítica construtiva. Agora, se você descobre que a intenção é negativa, é uma pessoa que não tem conhecimento, que está falando por falar, que está simplesmente querendo denegrir a sua imagem, aí você percebe que é uma crítica destrutiva. Faz o quê? Ignora. Em geral, é melhor você ignorar. Claro que cada caso é um caso, mas no geral, ignore. Porque às vezes a pessoa está criticando, ela está querendo criar uma confusão, como se diz no linguajar popular, ela até está querendo arrumar um barraco, fazer uma confusão para denegrir a sua imagem. Então, meu pai já dizia, né, para ter uma briga precisa de duas pessoas. Então, se uma não fala nada, a outra ela pode até insistir, mas ela cansa e aí ela para. Então, quando você ouvir uma crítica, primeiro avalie. E se você realmente achar importante conversar com a pessoa, acalme-se primeiro, relaxe, acalme. E depois, num outro momento, se você considerar que a crítica foi construtiva, converse com a pessoa. Se foi destrutiva, deixa pra lá. Deixa pra lá. Agora, eu vou aproveitar para mostrar o livro aqui da doutora. Aliás, tem dois, né? Amor versus Dor. As várias faces do amor e da dor, caminhos para um relacionamento feliz. É de relacionamento? Na verdade, ele fala sobre relacionamentos afetivos. Em geral, né, de se relacionar com as pessoas, porque você pode sentir muito ciúme de um amigo seu, do seu chefe na relação dele com outra pessoa. Então, é sobre relacionamentos em geral, né? Como você ter relacionamentos felizes. A demanda é sempre maior para o relacionamento afetivo, sim, né? Mas você pode usar os conhecimentos para qualquer relação. Agora, eu me chamou a atenção aqui quando eu li a palavra amor, e a gente está falando de trabalho, e tem tudo a ver com amor também, né? É claro que você, no começo do programa, até disse que há alguns dias... claro que o trabalho é a nossa obrigação. Se é diversão também, é uma diversão com muita responsabilidade, né? Então, não é simplesmente... A alegria de fazer existe... Mas é a sua responsabilidade, é a sua obrigação. Você não pode escolher se faz ou não. Se faz, tem que fazer todo dia. Precisa fazer, exatamente. Agora, tem tudo a ver com amor quando se trata de como você se comporta no trabalho, né? Porque quem não gosta do que faz, quem não queria estar onde está ali pura e simplesmente pela obrigação. Porque o legal de gostar do trabalho é que é claro que é a sua obrigação, mas você ama fazer o que você faz. Você sente prazer, né? Esse peso da obrigação vai embora, né? Diminui. Alguns dias vem com muita intensidade, mas diminui. E aí você trabalha tranquilamente. Tem até uma frase que fala, trabalhe com o que você gosta e nunca terá que trabalhar. Exato. É claro que não é 100% isso, né? Mas enfim, na maior parte do tempo. Isso, exatamente. É muito fácil perceber dentro de uma empresa quem gosta de fazer o que faz e quem não gosta, não é? É fácil, é relativamente fácil, porque existem pessoas dentro do ambiente de trabalho que são verdadeiros atores. Que disfarçam muito bem, que interpretam muito bem o papel do funcionário feliz e que, no fundo, estão totalmente infelizes. Então, nem sempre é possível você identificar. Agora, quem realmente gosta daquilo que faz, né, você percebe isso no dia a dia. Então, eu digo assim, a pessoa que interpreta um papel, por melhor que a atriz ou o ator que ela seja, em algum momento ela não vai conseguir manter esse papel o tempo todo. E aí você vai descobrir que ela está interpretando um papel.
Então, a pessoa que faz aquilo por amor mesmo, ela sempre faz por amor. E você percebe que é uma coisa natural, né? Que ela conversa, que ela se coloca. Enfim, é uma pessoa mais relaxada e uma pessoa mais tranquila. Já aquela que faz de conta, que ama o que faz, é uma pessoa que está sempre tensa, contida. Você não vê prazer, você vê nela tensão. No começo do programa a gente falou de como é importante fazer esse teste vocacional, saber o que você quer fazer na vida, porque a gente escolhe com a ideia de fazer isso para sempre. Exatamente. Né? Você escolhe sua profissão imaginando que é isso que você vai fazer. A ideia não é fazer 7 faculdades e ficar pipocando de uma área para outra. Exato. É escolher e, de fato, continuar a levar isso. O que acontece, assim, muitas vezes as pessoas têm vários talentos. Então, digamos, ela tem um talento ótimo para trabalhar numa determinada área, mas ela também tem um talento ótimo para trabalhar numa outra área. Né? Eu falo muito do meu exemplo. Eu sempre gostei do comportamento humano e sempre gostei de matemática e física. Então, quando eu cheguei para entrar na faculdade, eu estava num dilema muito grande, porque eu queria estudar o comportamento humano, mas eu queria estudar física porque eu queria ser astronauta. Né? E aí eu tive que ter uma escolha. Então, o que eu decidi? E muito jovem, né? Pois e jovem. E aí eu optei por ser psicóloga, encarar isso como a minha profissão, e eu continuo com os meus estudos de física e matemática por lazer. Então você pode ter a sua profissão e um outro talento teu você desenvolver em paralelo como um hobby. Com certeza. Mas você não pode deixar de lado esses talentos. Então, não é ficar pulando de faculdade em faculdade, mas definir qual é a área que você vai trabalhar. E trabalho é uma coisa que você faz a maior parte do tempo dos seus dias e a maior parte da sua vida. Então, você consegue se ver trabalhando em quê? Durante 20, 30, 40 anos. É isso que você precisa pensar. Porque, como eu disse, né, há momentos em que você sente muito prazer naquilo que você faz, mas há momentos que você vai ter que trabalhar por obrigação. Então, qual é a atividade que você vai ter que vai te propiciar tudo isso? Perfeito. Né? Vou dar um recadinho para quem está em casa, mas olha, a doutora compartilhou uma experiência dela aqui com a área de trabalho e eu, desde muito cedo, sabia que eu queria ser jornalista e sempre ouvi palestras, a minha escola mesmo me proporcionava isso, palestras com jornalistas, na faculdade também, já tinha certeza, mas a gente ouvia as palestras de profissionais e eu ouvi tantas pessoas que não gostavam do que faziam, fazem, que isso ficava difícil. Então, é claro que a gente sabe que toda profissão tem algo que é muito bom, que você ama, e tem algo que você tem que abrir mão muitas vezes, que você também ama, mas pela profissão você tem que abrir mão. Sim. Também tem que saber o que vai te... Algumas pessoas falam, na época disseram, então acho que não é isso pra mim. Mas tendo como base o relato de alguém que não gostava do que fazia. Não, aí é que está. Isso interfere. Você tem que ouvir também, né? de uma pessoa que gosta daquilo que ela faz, porque ela vai mostrar a parte boa e a parte ruim do trabalho, mas de uma maneira equilibrada. Sim. Porque se você não gosta daquilo que você faz, é óbvio que você só vê coisa ruim. Perfeito. Não é? Parece que são profissões... Duas pessoas, uma que gosta e uma que não gosta, falando da mesma profissão, parece que são profissões diferentes. Exato. E eu já tive a oportunidade de falar sobre o jornalismo também, em palestras, e claro que eu amo o que eu faço, então eu acabo incentivando as pessoas. É claro que eu não falo só o que é bom, eu também falo. Claro, você mostra a realidade. Perfeito, eu falo exatamente como é a profissão. Cada um escolhe se aquilo lhe cabe ou não, se abre mão daquilo ou não para escolher essa profissão. Mas como eu amo, eu falo bom e ruim, mas eu falo tudo, porque eu amo. Então, eu acho que isso é o mais legal. Eu queria ter ouvido, na minha formação, mais pessoas que que amam o jornalismo, porque trabalham ainda, do que eu ouvi, na verdade. Muitas pessoas foram desestimuladas. Acho isso ruim. Então, acho que ouvir os profissionais também é muito bom para escolher o... É importante você ouvir os profissionais, mas você também descobrir os seus talentos, né? Porque às vezes você acha lindo, maravilhoso, mas é algo mais... É perfeito. Né? Algo romântico, é um sonho. Você não vai saber lidar com isso na prática, porque você não tem habilidades e talentos e competência para isso. Perfeito. Vou dar um recadinho agora, sim.
Nós estamos de volta. Eu chamo sua atenção porque esse é o último bloco do Consulta ao Doutor de hoje, que fala sobre relacionamentos no ambiente de trabalho. Eu recebo a doutora Olga Inês Tessari, que é psicóloga, escritora, palestrante, está aqui conosco. Doutora, Sim. vamos falar um pouquinho sobre demissão? É complicado, né? Também gera um estresse ali nos relacionamentos que se conquistou no ambiente de trabalho. Sim. Né? É claro que são vários os motivos, a gente teria que falar aqui sobre quase todos eles para esclarecer todas as dúvidas. Mas só para a cabeça de quem foi demitido ficar em ordem, alguém que está nos assistindo passou por essa situação recentemente, uns se sentem perdidos, outros desestimulados a procurar outro emprego, outras pessoas começam a busca no mesmo dia e se frustram às vezes mais porque vão ficar mais tempo procurando às vezes, né? Como é que faz nesses casos? Na verdade, demissão faz parte do fato de você trabalhar, né? Então, não necessariamente a culpa é sua, você não é um mau profissional. Às vezes a própria empresa é que não quer mais o seu trabalho por N razões, porque ela, como eu disse agora há pouco, ela está mudando de endereço, enfim. Não deu certo, não deu certo. Então, você precisa fazer o quê? Virar a página e começar a ir atrás de um novo emprego. Então, não é chorar por aquilo que você perdeu, mas é pensar o que eu devo construir daqui para frente. Então, aqueles amigos do seu trabalho, eu conheço muita gente, por exemplo, que é demitida, arruma um outro trabalho, mas continua mantendo relação com todos aqueles do trabalho anterior, mas não no sentido de manter a amizade, mas assim, a cabeça dela, a mente dela, a vida dela está lá. Como se não tivesse superado essa situação. Exatamente. Então, ela tinha uma vida lá, ela não consegue superar o fato de que essa vida acabou. Ela pode, sim, levar essas amizades ao longo da vida dela, mas aquela rotina de trabalho acabou. Aquelas pessoas todas acabaram. É como colega de escola. Você vive grudado nos seus colegas de escola, mas quando acabou o curso, cada um vai para o seu lado, fica uma meia dúzia na sua vida. Né? Os outros todos desaparecem. Então, você precisa aprender a lidar com isso e entender que isso faz parte da vida. É uma fase que acabou, vire a página. Então, é natural sofrer, é natural chorar, é natural ficar no estado depressivo por alguns dias, mas não se culpe. Você foi demitido por N razões que não necessariamente um problema. E se você colaborou para essa demissão, é importante que você entenda por quê. Então, ao invés de ficar se lamentando porque você foi demitido, por quê? O que eu fiz? O que eu posso ter feito para colaborar? Aonde foi que eu errei? De que maneira eu devo agir para que no futuro, num novo emprego, eu não cometa os mesmos erros e seja demitido novamente? Então, os erros fazem parte da vida e eles servem para nos ensinar como nós devemos agir para acertar e não errar de novo. Então, se você aprende com o seu erro e não se culpa, porque enquanto você se culpa, você não aprende. Então, é importante que você aprenda e, na medida que você aprende, você com certeza vai acertar da próxima vez. Tá. Como é que faz com pessoas que se sentem desestimuladas? Por exemplo, perderam o emprego nessa época de final de ano, onde é realmente mais difícil arrumar um emprego, a menos que seja um temporário e tem setores que absorvem essa mão de obra, nem todas absorvem. Então, de repente, o seu papel, a sua função, o seu cargo é desejado em outra empresa que não contrata no final do ano. Essa pessoa que está desestimulada, que só vai começar a procurar em janeiro, isso é um erro, porque eu imagino que essa busca pode ser longa. Então, já mande o seu currículo, porque ainda que ele ficar guardado numa gaveta, ou se ele for recebido 2 vezes e a pessoa bater o olho e falar, mas já recebi esse e-mail, já recebi esse currículo aqui, já fica lá. De repente, um processo seletivo começa no dia 3, no dia 2 de janeiro, você ficou de fora porque você achou que ninguém ia te contratar. Sim. De novo, a imaginação. Você não tem que achar nada. Né? Você está desempregado, então do que é que você precisa para se tornar empregado novamente? Você precisa ir atrás. Então não pense, mas será que... Não fique tentando imaginar. Faça tudo o que for possível, aproveite as festas de fim de ano, fale para todas as pessoas que você está atrás de um emprego novo.
Porque não é vergonha nenhuma. Não, de forma alguma. Você muda de emprego. Assim como a empresa às vezes não te quer, você muitas vezes não quer mais a empresa e pede demissão. Sim. Não é? Então, é natural, faz parte. E se você diz que está aberto para o mercado, que está aberto para novos trabalhos, muitas vezes alguns parentes, amigos. Então, nessa época do final do ano, é uma época ótima, porque você interage com todas as pessoas que você conhece. Que você não encontrou o ano inteiro, às vezes. Pois é, e você interage com essas pessoas. Então, é uma maneira também de você mostrar para elas que você está disposto a voltar ao trabalho. E quem sabe elas não podem te ajudar, né? Porque muitas vezes você arruma um emprego bom por indicação. Muitas vezes. E se você não coloca para as pessoas que você está procurando, como é que elas vão saber? Muitas vezes, eu nem sabia que você estava desempregado. Perfeito, né? Às vezes nem uma indicação, mas só de saber de uma vaga, né? Nosso programa tá acabando. Deixa eu mostrar aqui os dois livros, então. A gente falou do Amor versus Dor. Tem também o Dirige a Sua Vida Sem Medo, da doutora Agnes Tessari. Amor versus Dor também. Esse Dirige a Sua Vida Sem Medo já tá na 3ª edição. Né, doutora? Parabéns aí pelo sucesso. Para adquirir esses livros, tem que entrar no site www.ajudaemocional.com. www.ajudaemocional.com. Tem também os telefones 0 operadora 11 2605 6790 2605 6790 ou 0 operadora 11 também 99772 9692. Esses são os contatos, então, estão aí na sua tela aparecendo, da doutora Agnes Tessari. Acho que nós terminamos a consulta com um bom recado de estímulo também para quem foi demitido, né? Sim, porque não é demérito nenhum você ficar desempregado. O que você precisa é agir para conseguir um emprego novo. Então, vá atrás de todos os artifícios que você puder para consegui-lo. Obrigada, viu, doutora? É um Eu prazer que agradeço. sempre te receber. Volte sempre. Muito obrigada. Foi muito bom participar. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu conversei com a doutora Agnes Tessari. Ela é psicóloga, escritora, palestrante. Tirou as nossas dúvidas aqui sobre relacionamentos no ambiente de trabalho. Agradeço demais a sua companhia, a sua audiência. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Excelente fim de tarde e a gente se vê amanhã. Tchau.